Meus irmãos, minhas irmãs, que as bênçãos de Jesus nos reconfortem os corações nesta tarde e noite de muita alegria para nós. Aqui estamos para lhes apresentar este nosso trabalho, ao qual denominamos Espiritismo em prosa e verso. Queremos dizer-lhes que se trata apenas de uma forma diferente de apresentação, chamada de oratório. Entretanto, o conteúdo, como não poderia deixar de ser, é sempre a nossa querida doutrina espírita. Principalmente trata-se de uma homenagem singela que fazemos ao médium Francisco Cândido Xavier, reencarnado em Pedro Leopoldo, no dia 2 de abril de 1910 e desencarnado em Uberaba, no dia 30 de junho de 2002. É ainda uma homenagem ao primeiro livro psicografado pelo médium Chico Xavier, chamado O Parnaso de Além-Túmulo, obra que, segundo o professor Roque Jacinto, é um marco demonstrando a imortalidade da alma. Diz ele, se as materializações são a prova material da imortalidade, Parnaso de Além-Túmulo é a prova moral e espiritual da imortalidade. Finalmente, queremos homenagear com este trabalho o nosso querido amigo e poeta Jorge Santiago, que por muito tempo fez parte desse nosso trabalho e que agora reside na pátria espiritual. Como dissemos, a temática será a doutrina espírita, apresentada em prosa e verso. Então, vamos falar de morte, de reencarnação, de caridade, de esperança, da vinculação dos poetas às cidades onde eles viveram e, finalmente, a destinação do nosso querido Brasil. Queremos mostrar a beleza da rima, a exatidão da métrica, a temática usada pelos poetas naquele primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, onde 56 poetas portugueses e brasileiros se apresentaram demonstrando a imortalidade da alma. Entre eles, podemos citar João de Deus, Antero do Quental, Guerra Junqueiro, e dentre os brasileiros, Alta de Souza, Castro Alves, e tantos outros que dignificaram a poesia no Brasil. Diz a doutrina espírita que a morte, para cada um de nós, varia de acordo com a nossa evolução espiritual e também pela maneira como nós desencarnamos. Assim, aqueles que desencarnaram abruptamente, de repente, num acidente, por exemplo, terão um despertar mais difícil, assim como os suicidas, os gozadores, os egoístas ficarão presos à matéria, encontrando dificuldade para se libertar. Porém, os espíritos depurados, graças à leveza do envoltório perispiritual que os caracteriza, flutuam e elevam-se acima dos páramos celestiais, onde há um colorido diáfano e uma beleza sem par. E quais falenas ou borboletas adejam em busca de planos mais altos. Chega agora, por enquanto, de prosa. Vamos passar à poesia. E os poetas, o que é que eles nos dizem a respeito da morte? A morte que vem à vida, na força do eterno bem, é visita inesperada que não faz mal a ninguém. Na criatura cansada de doença ou provação, ela aparece na estrada por doce renovação. Mas a morte provocada, por mais que a luta nos doa, é fruto amargo no tempo que estraga qualquer pessoa. Quem pede para morrer, sem calma e fé, a contento, na hora solicitada, encontra arrependimento. Nesse passo, meus amigos, vou dizer-vos tal e qual, um fato que aconteceu lá na fazenda do Brejal. Minha Quirina, casada com Iorjão, pedia aos céus em prece repetida, quero a morte, meu Deus, quero outra vida, esse mundo é só fel e confusão. Tanto rogou, clamando na oração, que tombou de uma febre recaída. E certa noite, a morte de corrida, veio ao quarto buscá-la no arrastão. Ela acordou aflita, em tosse brava, enquanto o esposo junto dela ressonava. Enquanto viu a morte olhando os dois, minha Quirina encolheu-se num gemido e resmungou no canto do marido.
Leva agora o João, que eu vou depois. João da Mata espichou no boqueirão, cortava pau no morro do esqueleto, para o serviço novo do coreto. Caiu, gritou e morreu de sopetão. E a biluva, lá na roça do pilão, magrela de paixão que nem graveto, vivia a clamar toda de preto. Quero ver o João, meu Deus, quero ver o João. O espírito de João, com dó da viúva, veio uma noite e disse: minha biluva, não chore, minha véia, eu não morri. Mas biluva, sungando uma cruz de ferro, rebolando no colchão, soltou um berro. Eu te renego, capeta, sai daqui. Mas vejamos como os poetas retratam a morte de acordo com a situação de morte, a sua própria situação de morte. O suicida, por exemplo, diz assim: horas de angústia e lágrimas transponho, chegara em desespero o fim do dia. Caminhando ao meu lado, a fantasia gritava para mim no último sonho: a morte é um nada e a paz sem agonia. E escutando-a, cansado, os olhos ponho, além do mundo, no cairel medonho, de horrendo caos, buscando a noite fria. Era o anelado fim, súplice avanço, e rogo à morte a bênção do descanso, descendo em pranto as trevas abismais. Mas em lugar das regiões serenas, sob nova tortura, encontro apenas o abutre do remorso e nada mais. Versos de quem passou pela vida tranquilamente, morte natural, mas esqueceu-se de cumprir o seu dever cristão. Ele nos diz assim: o anjo da morte sorriu-me belo e puro, e ostentando nas mãos um facho aceso, disse-me ao coração triste e surpreso: pobre amigo, é a ti mesmo que eu procuro. A memória romper estranho muro, a sós, exânime e indefeso, regressei ao passado e vi-me preso às ansiedades do caminho escuro. Amores e ambições, penas e abrolhos, e o pranto que jorrava de meus olhos banhou-me a fria máscara de cera. Mas na sombra abismal do último dia, não chorava a existência que fugia, em vão chorava o tempo que perdera. E finalmente versos de quem passou pela vida, fez o bem, cumpriu as lições do Evangelho de Jesus. Então ele descreve também a sua morte dizendo: aproxima-se a morte, e em pranto me confundo. Que sabes de ti mesmo? A dúvida reclama. A fé, porém, sussurra em torno do meu drama. Descansa e pensa em Deus sobre as mágoas do mundo. Abeiro-me do fim, de segundo a segundo, na câmara do olhar, a treva se derrama. Extrema inércia invade o casulo de lama. Falena, ergo-me e vibro ao sol de que me inundo. Refaz-se-me a visão, entro em êxtase e prece. Alegria refúgio, sofrimento esquece. Vertem dos céus canções de paz indefinida. Ébrio de luz, exalto, em mágico transporte, o soluço da vida ante a festa da morte, e a tristeza da morte ante a glória da vida. Nem a paz, nem o fim. A vida apenas é tudo o que encontrei e é tudo o que me espera. O ouro, a fama, o prazer, as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se a vaidade, os júbilos e as penas, a alegria que exalta e a dor que regenera. Em cenário diverso,
aprimorando as cenas, continuam, porém, vibrando noutra esfera. Morte, desvenda a terra os planos que encobres, fala da tua luz aos mais vis e aos mais pobres, renova o coração do mundo impenitente. Dize aos homens sem Deus, nos círculos escuros, que além do gelo atroz que te encobre os muros, há vida, sempre a vida eternamente. Reencarnação. Descer de mansão doce e flória, ninho tecido aos sóis qual fúlgida escumilha, onde a vida Pompeia excelsa maravilha, e afundar-se na carne em lodacenta escória. Ante o ser livre e belo, ave aos cimos da glória, recorda o corpo escravo, ascorosa armadilha. O berço, irmão do esquife, é a furna em que se humilha todo sonho ideal de ventura incorpórea. Reencarnação, porém, é a justiça perfeita, a lei que esmonda, ampara, aprimora, endireita, por mais o coração inquira, chore ou trema. Alma, entre a lama e a dor da luta em que te abrasas, crias teu próprio mundo e as tuas próprias asas para galgar um dia a vastidão suprema. O ilustre escritor, Dr. Hermínio Corrêa de Miranda, na sua obra Reencarnação e Imortalidade, nos diz que quando se fizer no futuro um levantamento dos grandes equívocos do pensamento humano, um deles se salientará entre os demais, o abandono da doutrina da reencarnação. E continua escrevendo nosso querido Dr. Hermínio: queremos não exagerar ao dizer que larga parte das mazelas que assolam a civilização moderna se deve ao desconhecimento dessa ideia tão simples, mas de tão importantes consequências morais para todo ser humano. E não deixa de ser curiosa essa atitude por parte da humanidade, porque não só a ideia da reencarnação vem sendo trazida aos homens com insistência, como os mensageiros, os portadores dessa doutrina, têm sido as figuras mais representativas da classe pensante da humanidade. Entanto, nos dias atuais, a ciência moderna está desenvolvendo experimentos buscando comprovar a existência do espírito. E certamente, comprovando a existência do espírito, comprovarão naturalmente a doutrina da reencarnação. A ciência está bem próxima de trazer provas irrefutáveis sobre a doutrina da reencarnação. E quando chegar esse momento, todos compreenderão que a vida na Terra não é mais do que um exercício, uma preparação para a vida espiritual. As reencarnações são os degraus da subida que toda alma experimenta em sua ascensão. É a escada misteriosa que, através dos mundos da forma, nos leva ao reino da luz. Nossas existências desenrolam-se através dos séculos, passam, sucedem-se e renovam-se. E em cada uma delas nós vamos largando um pouco do mal que há em nós. Lentamente avançamos, penetramos a via sagrada, até que tenhamos adquirido os méritos que nos hão de conduzir aos círculos superiores do universo, donde eternamente irradiam a beleza, a sabedoria, a verdade, o amor. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. O poeta católico Soares da Cunha, no livro Rosa dos Ventos, faz uma verdadeira declaração de amor, dizendo assim: talvez em outra época, outra idade, numa vida passada que tivemos e da qual muitas vezes a saudade em hora de abandono padecemos. Talvez, quem é que sabe da verdade? Habitando outro corpo que perdemos,
em algum belo país da antiguidade, foi que primeiro nós os conhecemos. E é por isso que depois, querida, nas aventuras da presente vida, ao te encontrar pelo primeiro dia, cá dentro qualquer coisa me falava, que de há muito já te conhecia, e desde não sei quando já te amava. O avião cai no aeroporto de Orly, na França. 300 passageiros encontraram a morte naquele momento. Inclusive, figuras representativas da política e da música brasileira. Foi nesse acidente que faleceu o querido cantor Agostinho dos Santos. E os mais antigos lembro aqui com muito carinho, né? Chico Xavier reúne-se com alguns amigos em Uberaba e vai fazer uma prece para essas pessoas que desencarnaram assim tão tragicamente. E o poeta Ciro Costa, paulistano, aproxima-se do médium e escreve um belíssimo soneto chamado Justiça Divina. A natureza aponta a culpa que começa. Em cidade praiana, a legião pirata desembarca, saqueia, humilha, fere e mata. Por nada se detém, por mais que se lhe peça. Quantas vidas ao mar, sob golpes apressa. Incêndios e orações, no horror que se desata. Depois, vinho e prazer, os botins de ouro e prata, e as horas avançando ao tempo que não cessa. Os séculos se vão marchando em luz e treva. Um dia, em mar aéreo, enorme nave leva os piratas de outrora e a justiça divina. Surge a morte no ar, a aflição se renova, preces, gemidos e ais de corações em prova, e a natureza apaga a culpa que termina. O poeta Epifânio Leite escreveu várias poesias, vários sonetos sobre a reencarnação. Nós vamos ver aqui uns dois. Um belo soneto chamado Maria Boneca, em que ele diz que são versos dedicados a uma dama feudal que ele abraçou há uns séculos atrás e que hoje expia na via pública o delito de haver exterminado o filho jovem que lhe estorvava a sua vida de irresponsabilidade e prazer. Era uma mendiga de rua que carregava um boneco nos braços como se fosse um filho. Diz assim o poeta: reencontrei-te por fim, esmolando na rua. Nada recorda em ti a dama do castelo. Lembro-me, dás à fossa o filho louro e belo. Esqueces, gozas, ris, e a festa continua. Depois a morte vem, a memória recua. Escutas em ti mesmo o trágico libelo. Choras, nasces de novo e trazes por flagelo a sede de ser mãe que a demência acentua. Oh, como dói ver-te agora, os tristes olhos baços. Guardas louca de amor, um boneco nos braços, em torno a quem te apupe a trilha merencória. Mas bendizes, Senhora, a lei piedosa e austera. Alguém vela por ti, o filho que te espera, e há de levar-te aos céus em cânticos de glória. Versos dedicados com muito carinho e gratidão a um chefe e amigo de outras reencarnações que hoje reencontrei sob o amparo de um manicômio. E assim fala o poeta: lembro-te, soberano, as incursões bizarras, ordenas invasões, feres, vences, dominas, deixas a estrada em fogo, os castelos em ruínas, agonia e pavor, nas terras onde esbarras. Tudo a morte levou, os troféus e algazarras, as armas, os brasões e as tropas libertinas,
E encontrei-te hoje, ó Rei, clamas e desatinas, reencarnado no hospício, a que louco te agarras. Dói ver-te inerme assim, lívido e descomposto, na laje celular, por traje de recosto, por trono de recosto, mas louva as provações, ditoso por sofrê-las. Fim do resgate justo, um dia, tempo afora, terás de novo um reino, e os amigos de outrora, nos impérios do amor, para além das estrelas. E volta Cornélio Pires também, para nos falar dessa figura magistral, maravilhosa, que é a sogra, né? Que merece todo o nosso respeito e que certamente é a nossa segunda mãe. Toda sogra que há na vida, no caminho meu ou teu, será sempre mãe querida, outra mãe que o céu nos deu. Deus recomenda isso em paz. Se hoje estás na oposição, mais tarde concordarás na lei da reencarnação. Guarda esta simples verdade, das lições de mais valor. Deus criou a humanidade para a vitória do amor. Se não crês no que te digo, se estimas lutas no lar, escuta, meu caro amigo, a história que vou contar. Sogra não, nem à custa de madraca, gritava em Otatão de albergaria. Só de encontrar em Abela tenho azia, o que sinto se vejo jararaca. Se a sogra vinha em casa, discutia, xingava o perdigueiro, punha a faca. Mas certa vez Tatão, caçando paca, teve ataque e morreu no mesmo dia. Desencarnado em trevas, quis mais prova, e nasceu da esposa, moça nova, em novo lar no sítio da Cancela. Hoje, só quer vovó o dia inteiro. É um menino gorducho e beijoqueiro no colo carinhoso de Inhabela. No capítulo 6, o Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, está escrito: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, deve relembrar o Deus bom, o Deus justo, o Deus grande, o Deus de amor. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Este é o legado do Espiritismo e, por consequência, é o legado de todos nós, os espíritas. Devemos ser as cartas vivas do Evangelho, exemplificando com a nossa conduta aquele ensino moral que nos é passado pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todos nós nos tornaremos não mais no Evangelho falado, mas verdadeiramente no Evangelho vivido. Castro Alves, grande poeta baiano, cantor da liberdade, ele nos traz uma poesia muito bonita a respeito do Evangelho de Jesus. Diz ele: gemia a terra humilhada. A noite do cativeiro dominava o mundo inteiro sob o carro da opressão. Com mandíbulas vorazes de loba que se subleva, Roma, encharcada de treva, estendia a escravidão. Entre as águias poderosas, jazia Atenas vencida, carpia Cartago a vida, ligada a grilhão cruel. Na Capadócia, na Trácia, na Mauritânia e no Egito, o povo chorava aflito, tragando cicuta e fel. O frio invadira os templos, não mais Eros de olhar brando, nem bela Afrodite amando, nem Apolo encantador. O Olimpo dormir em sombra, cessar a graça de Eleusis, não surgiam outros deuses que não fossem do terror. Mas, quando o mal atingira o apogeu da indiferença, disse Deus na altura imensa: faça-se agora mais luz.
e um livro desceu brilhando. Para a história envelhecida, era o evangelho da vida, sob as lições de Jesus. Tremeram dourados olhos, o orgulho caiu de rastros, arcanjos vinham dos astros em cânticos de louvor. Mas ao invés da vingança, contra o ódio, contra a guerra, o livro pedia à terra bondade, perdão e amor. Começaram um novo reino. Horizontes infinitos descerraram seus aflitos, perdidos nos escarcéus. Os tristes e os desditosos, os fracos e os deserdados, contemplaram deslumbrados novos mundos, novos céus. Desde então a humanidade trabalha, cresce, porfia, ao clarão do novo dia, por escalar outros sóis. E a mensagem continua em sublimes resplendores, formando renovadores, artistas, santos e heróis. Espíritas, companheiros, da grande luz restaurada, tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão e servindo alegremente na luta, na dor, na prova, busquemos na Boa Nova o livro da redenção. Compadre Germano, mas que prazer nessa visita. Vai chegando e vai sentando. Cadê a comadre Expedita? Foi para a casa do Zé Campeiro assistir a reunião. Ele agora virou conselheiro do pessoal do sertão. Os homens das fazendinhas e de tudo as vizinhanças vai para lá todas tardinhas, com as mulheres e com as crianças. O Zé escolhe a leitura, a mulher dele é que vai lendo, e o seu Macário, com brandura, diz para a gente o que os livros estão dizendo. Compadre, tu já foi lá? Não? Então tu deve de ir. Aquilo é que é lugar bom para a gente se progredir. O Zé bebia, jogava, dava pancada, era um crioulo da pá virada. E hoje ele não está com a vida tão de mudada, vive alegre, satisfeito, dá atenção para todo mundo. O cabra tomou jeito e conhecimento profundo. O livro que ele tem, por Nosso Senhor, foi mandado. É livro que faz bem em todo lar que tem entrado. É livro para gente velho, é livro para as mocidades, é lido aqui na fazenda, é lido lá na cidade. Fala dos tempos modernos, fala também do antiguismo. O nome dele é Evangelho, segundo o Espiritismo. Morte, reencarnação, evangelho, caridade. O lema máximo da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. E sobre esse tema, Paulo de Tarso, há mais de 2000 anos, escreveu um grande poema sobre a caridade, na primeira epístola aos Coríntios. Diz ele: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, serei como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, e possua tamanha fé ao ponto de transportar montes, e não tiver caridade, nada sou. Ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, e todavia não tiver caridade, nada disso virá em meu proveito. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não se ensoberbece, não é inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo tolera, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Agora, pois, permanecem estas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade. Emmanuel, no seu livro Roteiro, uma página belíssima intitulada Evangelho e Caridade, nos fala que antes de Jesus, a caridade é praticamente desconhecida. Os templos e monumentos das antigas civilizações não fazem referência à divina virtude. Com Jesus, porém, a paisagem social sofre decisivas alterações. O mestre não se limita apenas a ensinar o bem. Ele desce ao convívio com a multidão e materializa o bem com o próprio esforço.
cura os doentes nas ruas sem cerimoniais e ajuda milhares de ouvintes na solução dos mais complicados problemas de natureza moral sem valer-se das etiquetas do culto exterior. Lega aos discípulos a parábola do bom samaritano, que exalta a missão da caridade para sempre. A história é simples e expressiva. E vemos dentro da narrativa de Lucas que o Senhor situa no homem caído na beira do caminho apenas um homem, não lhe identifica a raça, a cor, a posição social ou os pontos de vista. Nele enxerga a humanidade carecente do auxílio das criaturas que acendam a luz da caridade acima de todos os preconceitos e de religiões. Desde então, um novo movimento de solidariedade humana surge na Terra. Dispersam-se os apóstolos em variadas regiões do mundo, ensinando que mais vale dar do que receber. E os vanguardeiros do progresso, então, substituem os vales da imundície pelos hospitais confortáveis. Instalam escolas onde a educação era confiada ao trabalho de escravos. Criam institutos de previdência onde a sociedade mantinha a mendicância para os mais fracos. E a caridade, como gênio cristão da terra, continua crescendo com os séculos, através da bondade de um Francisco de Assis, da dedicação de um Vicente de Paulo, da renúncia de um Albert Schweitzer, ou da fraternidade do companheiro anônimo na via pública, mostrando valorosa e sublime que o Espírito do Cristo continua agindo conosco e por nós. Quando a luta te deixa em plena estrada, qual tronco a sós, sem flores e sem frondes, na secreta renúncia que te arrimas, bendita seja a lágrima que escondes. Quando a dor te converta a vida em rede estranha de sinistras horas, mesmo nas raias do suplício extremo, bendita seja a lágrima que choras. Quando a prova te assalte o semelhante, na angústia de sendas ásperas e incertas, na simpatia que te inflama o peito, bendita seja a lágrima que ofertas. Quando, porém, caminhas na bondade, a que nobre e sereno te conjugas, muito acima das lágrimas que vertes, bendita seja a lágrima que enxugas. Este soneto eu vi o Chico receber no dia 2 de junho de 1968. É muita gente que não nasceu aqui tinha nascido ainda, né? O poeta Constâncio Alves, poeta capixaba, aproximou-se do Chico e escreveu esse belíssimo soneto intitulado Tempo e Nós, dizendo o seguinte: o tempo lembra a terra, a existência é a lavoura, cada espírito em si é um lavrador volante. Ah, não percas na vida a grandeza do instante de preparar servindo a messe por vindoura. Sempre surja nos céus a coma fluida e loura do sol, varando o azul em giro deslumbrante. Renova-te, trabalha e segue o dia avante, na jornada do bem, onde o bem se entesoura. Enquanto a força vela, enquanto a luz te aclara, não te detenhas, ama, ensina, ajuda, ampara. Faz jardim no lodo e paz no campo adverso. A sementeira é livre ante as terras alheias, mas depois colherás tudo quanto semeias. Esta é a lei soberana e augusta do universo. Irene de Souza Pinto, poetisa paulistana, muitas vezes cantada pelo querido Jorge Santiago, nos traz aqui duas poesias a respeito da caridade. Ei-la que surge em segredo, onde a lágrima aparece, é bálsamo, luz e prece sobre as chagas da aflição. É o anjo que acorda cedo e abraça a terra sombria,
estendendo a melodia que nasce do coração. Aqui é a bênção da escola, que fulge expulsando a treva, na doce voz que se eleva para ajudar e instruir. Ali é o pão que consola os filhos da desventura. Além é a fé clara e pura que acena ao sol do porvir. Agora é a gota de leite nos lábios da criancinha, que esfarrapada caminha sem a carícia do lar. Depois é o sublime enfeite da palavra humilde e boa, da esperança que abençoa a glória de renovar. Nutre, socorre, agasalha, ampara, educa e ilumina. É como estrela divina que não se nega a ninguém. Sabe fazer da migalha que nosso Senhor lhe envia o milagre da alegria que espalha o calor do bem. A desfazer-se em carinho, sustenta, acalma, levanta, por mão generosa e santa, que vence a miséria e o mal, por onde ela passa o caminho, ainda mesmo em sombra e prova, é sempre alvorada nova, em brilho celestial. De onde vem? Quem sabe ao certo? Isso é vã curiosidade. É somente caridade, a irmã da divina luz. Mas quem a busque de perto, sem azedume ou cansaço, e em tudo lhe siga o passo, alcança o amor de Jesus. Essa mendiga que passa, vestida de trapo ao vento, de rosto cansado e atento aos óbolos que lhe dão, quem sabe por que te busca na dorida caminhada, para deter-se humilhada, pedindo socorro e pão? Não digas, mulher da rua, nem fales, mulher sem jeito. Guarda silêncio e respeito, se nada tens para dar, que essa pobre onde aparece, traz a tristeza por guia, por refúgio a noite fria, e às vezes o chão por lar. Ao recebê-la medita, em tua mãe, viva ou morta. Jamais lhe cerques a porta, nem lhe indague de onde vem. Dá-lhe um momento de apoio, a marcha triste e insegura, em meio da desventura, talvez seja mãe também. Recorda a infância risonha, em tua casa florida, as horas plenas de vida, a mesa farta ao dispor, as doces lições da escola, entre o recreio e a merenda, a bola, a peteca, a prenda, nos brincos de puro amor. Lembra a ternura materna, como estrela em toda parte, teu pai chegando a beijar-te aos meigos abraços teus, durante o dia os folguedos que a segurança entretece, de noite a bênção da prece e o sono pensando em Deus. Reconsidera contigo que essa mulher, entretanto, nasceu num berço de pranto, e de pranto vive assim, cresceu rogando na rua o pranto da vida amarga, sem que lhe visses a carga de mágoas quase sem fim. Acolhe-a com caridade, restaura-lhe as forças e dize a frase que lhe amenize o peso da própria cruz. Deus te manda essa mendiga para saber ao certo se estás mais longe ou mais perto da redenção com Jesus. O povo diz com muita sabedoria que a esperança é a última que morre. Quando se trata ainda da continuidade da vida além da morte, a esperança é muito maior. Por isso, a poetisa Maria Dolores diz para nós um recado da esperança falando: nas provações que te surjam, ergue a fronte e segue à frente. Aceita firme e contente o caminho tal qual é. De pensamento tranquilo, não pares, segue e não temas. Sem crises e sem problemas, ninguém sabe se tem fé. Contratempos, dissabores, infortúnios, prejuízos, tribulações de improviso, dificuldade no lar, tudo isso se resume na escola que nos ensina a entender a lei divina, que nos impele a marchar. Aceita os males do mundo, mesmo os mais rudes e amargos. Abraça os próprios encargos por íntimos sirineus. Onde estiveres, relembra que o mérito vem da prova, que o sofrimento renova e a dor
é bênção de Deus. Romeiro da ansiedade, em lágrimas avanças. A estrada é solidão, enquanto a luz declina. Esbravejam vulcões na tela vespertina, faz-se a noite aguaceiro em súbitas mudanças. Nem estrelas no céu, nem lar nas vizinhanças, mais granizo a descer, mais sombra, mais neblina. A tempestade ruge, o caos troa e domina. A calhaus e marnéis, mais trôpego te lanças. Não temas, segue e vence a lúrida procela. Não procures saber se o frio te enregela, nem te prendas ao fel da senda atormentada. Resguarda-te na fé, sofre, luta, porfia. Renascerá da treva a bênção de outro dia, nos caminhos de sol da nova madrugada. Os poetas nem sempre são compreendidos na cidade onde nasceram. Quase sempre vendo estrelas, ouvindo os pássaros, verificando a cor das flores, quase sempre não são compreendidos. E são, às vezes, até motivo de ridículo. No entanto, mudam para outras cidades e ali são acolhidos com afeto, com carinho, têm as suas obras publicadas e, por isso, são muito gratos à cidade que os acolheu. Augusto dos Anjos, grande poeta paraibano, desencarnou em Leopoldina, Minas Gerais, vivendo pouco tempo ali em Leopoldina. Certa feita, os seus parentes, familiares, depois que ele alcançou a glória, resolveram trasladar os seus restos mortais de Leopoldina para o antigo engenho do Pau d'Arco, lá na Paraíba. Chico Xavier, visitando a cidade de Leopoldina, lá num conclave do Ministério da Agricultura, onde ele trabalhava, à noite ele foi ao centro fazer as preces normais e recebeu essa belíssima poesia de Augusto dos Anjos, pondo fim a uma polêmica que havia começado. Diz ele: à sombra amiga destes montes calmos, meu pobre coração de anacoreta, amortalhado em fina roupa preta, desceu à escuridão dos 7 palmos. Viera o fim dos sonhos intranquilos, entre grandes e estranhos pesadelos, satisfazendo aos trágicos apelos da guerra inexorável dos bacilos. A morte terminara o horrendo cerco, sufocando as moléculas madrastas, eram milhões de células nefastas, voltando à paz do túmulo de esterco. Indiferente aos últimos perigos, meu corpo recebeu o último beijo, e comecei o lúgubre cortejo, sustentado nos braços dos amigos. Em triste solilóquio no trajeto, espantado, fitando as mãos de cera, rememorava o tempo que perdera, desde as primárias convulsões do feto. Por que morrer amando e haver descrido do eterno sol do qual viver em fuga, como é sombrio o pranto que se enxuga pelo infinito horror de haver nascido? Depois vi-me no campo onde a dor medra, ao contato do chão frio e profundo, chegara para mim o fim do mundo entre as cruzes e os dísticos de pedra. Terrível comoção pintou-me a cara, na escabrosa cidade dos pés juntos, tornara-se defunta entre os defuntos toda a ciência de que me orgulhara. Trêmulo e só, no leito subterrâneo, sentia, frente à lógica dos fatos, o pavor dos morcegos e dos ratos dominar os abismos do meu crânio. Meus ideais mais puros, meus lamentos e a minha vocação para a desgraça reduziam-se à mísera carcaça para o açougue dos vermes famulentos. Em seguida, o abandono enfim do plasma,
os micróbios gritando independência, e tomei nova forma de existência sob a fisiologia do fantasma. Fugindo então ao gelo, à sombra e à ruína do caos sinistro em que vivi submerso, revelou-se-me a glória do universo, santificado pela luz divina. Oh, que ninguém perturbe os meus destroços, nem arranque meu corpo à última furna. É Leopoldina, a generosa urna, que acolhedora me resguarda os ossos. Beije minha alma alegre o pó da rua, deste painel bucólico e risonho, onde aprendi, no derradeiro sonho, que o mistério da vida continua. Bendita seja a terra, augusta e forte, onde, através das vascas da agonia, encontrei a mim mesmo, em novo dia, pelas revelações de luz da morte. Ana Borges, professora de Eurípides Barçanufo, trouxe uma homenagem muito bonita para o nosso querido Eurípides, dizendo: na terra de Sacramento, engrinaldada de flores, por bênção dos sofredores, um astro pôs-se a fulgir. Eurípides Barçanufo, pregando a verdade ao povo, era o evangelho de novo, endereçado ao porvir. Onde ele estava, a esperança luminosa ressurgia. O pão de doce alegria sustentava o coração. Toda mágoa era silêncio. Trocava-se o pranto em prece cada vez que alguém dissesse: Eurípides, meu irmão. Espírita caminhava entre o perdão e o serviço. Sempre nobre e atento a isso, não censurava ninguém. Caluniado ou ferido, tinha fé por alto escudo e proclamava que em tudo só vale a força do bem. Arauto da Boa Nova, em todos os seus matizes, dava o braço aos infelizes, sirineu de cada cruz, sabia ajudar, embora, padecendo cada dia, se chorava e alguém sabia, este alguém era Jesus. Ah, Eurípides, agora que te alçaste ao lar divino, Deus te abençoe o destino de apóstolo e benfeitor, e aceita, na paz ditosa, que a tua presença empresta as flores de nossa festa, por festa do divino amor. Era aniversário do Pestalozzi, Fundação Educandário Pestalozzi de Franca. Estávamos à mesa, Chico Xavier presente, doutor Eurípides, ou melhor, doutor Elias Barbosa fez a palestra e em seguida o médium tomou da caneta e recebeu um soneto. Nós observamos, estávamos ao lado dele, que a mão do médium ficou toda torta, porque o poeta trazia na sua formação perispirítica os reflexos da desencarnação ainda recente. E, terminado o soneto, esta maravilha que diz assim: franca estrela de amor que se encastela em 3 nobres colinas da esperança, guardo-te além da morte na lembrança, fascinante visão ditosa e bela. Trago-te a gratidão por flor singela de minha alma, que em ti vibra e descansa. Tenho contigo a paz e a segurança na cascata de sol que te revela. Espelho do progresso e da cultura, fé na bondade é a força que te apura. Trabalho é a glória viva que te encerra. Franca do coração, franca oficina, Deus te abençoe a vocação divina de honrar a luz do Cristo sobre a terra. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beije e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Quem conhece o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na magnífica psicografia de Chico Xavier, ditado por Humberto de Campos,
há de certamente sentir-se envolvido pelo seu conteúdo, que nos fala da posição do Brasil dentro da missão a que está destinado. Ele nos dá conta, com riqueza de detalhes, do planejamento feito no mundo espiritual para que aqui se fixassem as bases cristãs que dirigirão os povos do terceiro milênio. Quando se propõe a esclarecer o sentido das origens remotas da formação da pátria do Evangelho, Emmanuel, que faz o prefácio do livro, afirma que o Brasil não está destinado apenas a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, como também a facultar uma expressão consoladora de crença e de fé religiosa, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais para o orbe inteiro. E não temos dúvidas de que o cultivo da fraternidade na terra brasileira, onde quase todos os povos se entrelaçam para a obra do entendimento mundial, é uma nova esperança para a vida na terra. Sob a luz do cruzeiro, o pensamento do Cristo adquire nova feição. Libertado da velha clausura dos templos de pedra, caminha ao encontro de toda a gente em obras de iluminação e de assistência do mais alto mérito. Em outro país do globo, a prática do Evangelho atingiu tão intenso movimento e tal progresso. O Brasil entendeu a sugestão divina e, em pleno século passado das grandes guerras, violentas e ferozes, nós vemos o nosso país agasalhando a boa nova renascente, sob o manto luminoso do espiritualismo, da verdade e da paz, erguendo templos e educandários, creches e sanatórios, abrigos e hospitais, com alicerce no sentimento puro de seus filhos, descerrando a era nova em que os homens se amarão realmente uns aos outros. Certamente que nós ainda estamos muito longe da vitória final, mas vozes dos mais elevados padrões espirituais nos falam da destinação especial de nossa gente, como mensageiros de paz e consolação para o mundo inteiro. É assim que Castro Alves nos fala sobre a destinação do Brasil. Brasil, o mundo a escutar te pergunta hoje o que é. Ah, terra da minha vida, responde às nações de pé. Das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços Sansão. Sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história, novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão de lodo a rugir, envenenando a cultura e ameaçando o porvir. Fala, assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios, loucos, prometeus, do pinco a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas, na fé que te induz a Deus. Brada gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante as grandezas que estampas, mortos voltam das campas, sublimando-te a visão, ao progresso Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a renovação. Dos sonhos de Tiradentes que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos gênios, estadistas e generais. De todos os teus recantos despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis, astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste aos fórceps de Cabral, o templo se iluminou na Bahia maternal. E hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não se nega a ninguém. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil. E a humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta, Brasil!
maravilhosa. Difícil até nós nos expressarmos. Para agradecer esses dois, que representam também a história do Espiritismo na nossa cidade, na nossa região. O que a Celinha falou para nós aqui é muito pouco, até para representar tudo que o Felipe e o Marcos fazem pelo movimento espírita da nossa cidade, inclusive pelo mês de Kardec, né? Inclusive a história do mês de Kardec nós temos aqui ao nosso lado.